paz seja contigo. Nesta mensagem nós meditaremos uma questão que por várias vezes foi motivo de tropeço para os apóstolos do nosso Senhor Jesus. Ouça bem, pois são poucos aqueles que querem se esvaziar deste mal. A questão é a seguinte: quem é o maior no reino dos céus? E nenhuma das revelações que estão no Evangelho reprovam o desejo daquele que almeja uma posição de maior estatura no reino espiritual do nosso Senhor. Inclusive nós lemos o nosso irmão Paulo dizendo o seguinte, que preferiu por várias vezes pregar o Evangelho gratuitamente e não fazendo uso da recompensa, da beneficência, para alcançar uma melhor glória, já que nenhuma passagem bíblica reprova aquele que deseja servir melhor o reino. Então a questão que fica é a seguinte: como posso ser grande no reino dos céus? Meditemos o que nos diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Levantou-se também entre eles, os apóstolos, contenda sobre qual seria o maior, ao que Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vós não sereis assim. Antes o maior entre vós será como o menor de todos, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. O nosso Senhor expõe uma situação e logo depois nos dá a orientação. O texto diz que entre os povos os grandes são aqueles que dominam, que estão em posição de autoridade e poder, que governam sobre as demais pessoas. E é esse lugar de glória que muitos desejam alcançar. Quanto mais importante for uma posição, tanto mais ela será desejada e concorrida. Contudo, no reino não é essa a mentalidade. Eu tenho falado e vou continuar repetindo, os valores do reino são contrários aos valores aqui da terra. É por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. Aqueles que desejam governar sobre os demais irmãos ainda não entenderam essa revelação, de tal forma que ainda continuam se comportando como aqueles que não têm a fé nem a sabedoria que vem do alto. Embora professem o nome do nosso Senhor Jesus e sejam até mesmo líderes espirituais, todavia, estão paralisados no erro de Nicodemos. Faz quase 20 anos que o Senhor me redimiu dos meus pecados, e durante todo esse período eu tenho pedido de coração ao Senhor a revelação sobre as coisas do reino. E uma das coisas que me é oportuna de falar agora é a postura de poder e posição de glória que alguns líderes assumem em nosso meio, no meio cristão. Muitos governam os irmãos de tal forma que nem os descrentes o fazem. São vaidosos, amam uma vida de prazeres e mordomias, não cuidam das ovelhas, não as limpam, não as alimentam, não se compadecem de suas feridas, não oram com os irmãos, não consolam e nem edificam com o ensino da palavra, não visitam aqueles que têm uma vida simples, antes tosquiam o restante dos pelos das ovelhas e se fartam da gordura das tais. São mais parecidos com palestrantes que amam o falar bonito e que apresentam grandes performances como orador, mas poucos sabem sobre o reino, como também poucos sabem do valor que possui uma alma. Como nos recomenda nosso irmão Tiago, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Alguém deseja ser grande no reino dos céus? Então meditemos em Mateus 18, que diz: naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se vocês não se converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilde aqui é do original tapeinou, que indica a posição daquele que não está muito acima do chão, que está numa posição de dependência. Em outras palavras, se fôssemos buscar um perfil para um líder espiritual, deveríamos usar o texto de Paulo a Timóteo, que diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Também Jesus nos ensinou algo que estava no oculto do coração dos líderes judaicos. Esse oculto nós jamais poderíamos saber, mas o Senhor Jesus nos revelou para que nós meditássemos nessas coisas. O Senhor Jesus disse: todas as suas obras, as obras que eles fazem, têm o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos mantos, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados pelos homens Rabi, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja a hipocrisia dos líderes espirituais da geração do nosso Senhor. Eles cumpriam com os ritos espirituais, com as cerimônias, sustentavam uma imagem de homens piedosos e santos. Porém, Jesus expôs a maldade, nos revelando o que havia no secreto do coração deles. Ele disse: eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Alguém deseja ser grande? Então ame o ser pequeno e não se esqueça que servimos a um Senhor que conhece as profundezas do nosso coração. Ele sabe exatamente quando estamos querendo servir ao reino, de quando estamos querendo ser vistos pelos homens. Os acentos principais entre os homens é vaidade. Logo os poderosos nem mais serão lembrados. Toda a glória que os homens podem dar, ela é passageira e também é enganosa. Jesus disse: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu não irei me aprofundar aqui neste vídeo, mas de uma forma resumida, eu quero destacar algumas coisas que enganam os servos do Senhor. Muitos ainda olham para os que estão à frente do templo, do barracão, da construção, e entendem que eles estão em uma melhor posição. Outros seguram um microfone e se sentem especiais por isso. Eu me lembro de várias vezes irmãos ficando eufóricos e exaltados por poderem falar diante de centenas de pessoas. Alguns dirão: isso aí é normal. Porém, eu afirmo, são dessas coisas que nascem as vaidades e competições que alimentam a nossa carne. Ter irmãos pensando como pensa um popstar mundano. Sobem no púlpito e fazem show como fazem os descrentes. Agora, existe coerência quando um descrente sobe no palco e se autopromove com suas performances.
porque o alvo dele é de se exaltar, alcançando a posição de ídolo, de alguém que é adorado. Mas isso não tem nada a ver com a postura de alguém que deseja adorar ao Senhor. Porque aquele que deseja adorar ao Senhor, ele quer dar glória a Deus e não receber glória dos homens para si mesmo. O diabo está seduzindo muitos em nosso meio com as mesmas estratégias que ele utiliza para destruir os descrentes. Oferece glória, popularidade, riquezas, fama e aos poucos vai filtrando o amor e a fidelidade para com a palavra do Senhor. Eu vi um pastor dizer que lê sobre romanticismo e que utiliza dos dramas das literaturas brasileiras para compor suas pregações. Outra irmã, até bem conhecida, eu ouvi dizer que está aprendendo técnicas de coaching, que nada mais é do que uma mistura de hipnose, programação neurolinguística e de várias estratégias psicológicas para motivar pessoas. Frases motivacionais do tipo: se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Como diz uma música que escutei há algum tempo atrás, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Nossos sonhos é a gente quem constrói. Eu não vou me aprofundar nesses assuntos. Sei que o Senhor vai preparar um momento para podermos explicar como essas afirmações vão aos poucos torcendo o sentido correto da palavra de Deus. Isso acontece de uma forma tão eficaz que muitos irmãos nem se dão conta que o seu coração já está mudado, que essas afirmações que nós lemos agora há pouco tiram o Senhor Jesus do centro da nossa vida, colocando a nós e aos nossos sonhos novamente a reinar, o que consequentemente faz com que voltemos a pensar da mesma forma com que o mundo pensa e que nós pensávamos antes de sermos chamados pelo Senhor ao arrependimento. Como diz Paulo, não vos conformeis com este mundo, não aceitem a aparência ou o molde dos que não conhecem a Jesus. Meus irmãos, ainda muitos escândalos virão sobre a igreja, é necessário que isso aconteça, disse Jesus. Mas concluindo, são todos esses prazeres, essas fantasias, o realizar desses sonhos que fazem com que não consigamos nos esvaziar de nós mesmos para podermos servir a Jesus da forma correta, da forma que agrada a Deus. Se estamos cheios desses sonhos, dessas vaidades que são do nosso corpo carnal, como poderemos nos esvaziar exatamente dessas vaidades, para podermos viver as coisas espirituais, as novidades das coisas espirituais? Se você é um líder, foi chamado para apacentar os necessitados, então exercite o seu coração nessas coisas, porque ainda virão muitos escândalos entre os irmãos e ainda haverá a operação da apostasia no meio da igreja. Que o Senhor nos prepare e que estejamos acordados quando todas essas coisas se cumprirem. Deus te abençoe.